Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula com bastante ânimo, com gostinho de final, de livro, de grupo, certo? Então, assim, nós podemos fazer hoje a correção tranquilamente. Quem quiser participar, perguntar, porque nós temos, assim, poucas páginas para terminar a correção. Aí nós vamos terminar a correção e depois nós vamos fazer alguns exercícios que eu pulei, aí nós vamos fazendo e corrigindo, e assim por diante. A Sara não está hoje? Cadê a Sara? A Sara não está? Sara? A Sara não colocou um bonjour para mim. Olha que eu senti falta. A Sara de Matos não tá. Oi, Sara. Ô, Sara, o ano inteiro, né? Um bonjour, hoje ela descansou. Tudo bem, Sara? Mas você está, então tá tudo bem. Bom, vamos lá. Pessoal, nós vamos para a página 120. 120, o exercício da aula passada, certo? Aqui, ó, foi da aula passada, da tarefa de casa, os exercícios 3 e 4, foi a tarefa de casa. Então, nós vamos fazer essa correção e já vamos começar a fazer alguns exercícios que eu fui pulando, né? Mas a gente vai fazendo, eu dou 2 minutinhos, vocês vão fazendo e a gente vai corrigindo, certinho? Então, vamos lá. Alguém gostaria de ler a questão 3 para colaborar? Não precisa ter medo de errar, nada disso. Alguém gostaria de ler? Vai, Sofia. 3. No início de seu desenvolvimento, a inteligência artificial, IA, causou grande entusiasmo na comunidade científica por causa das múltiplas possibilidades de ampliação dessa nova tecnologia. No entanto, pouco tempo depois, a IA passou por um período de descrédito e esquecimento. Pensando nisso, responda: o que retardou o desenvolvimento da IA em seus primeiros anos de pesquisa? Você fez, Sofia? Eu fiz, eu não sei se está certo. Não tem problema. Eu coloquei que o que retardou foram as limitações tecnológicas da época. Isso mesmo. O que retardou, então, aqui, ó. O que retardou, isso mesmo, o que retardou o desenvolvimento eu vou colocar IA, tá, pessoal? Da inteligência artificial, foi a falta de evolução tecnológica, como, por exemplo, o avanço dos computadores, programas e etc. Então, teve uma época que deu uma estagnada nessa parte da inteligência artificial. Por quê? Porque faltava informações, faltavam avanços tecnológicos, né? Então, foi isso que deu uma retardada aí no desenvolvimento da inteligência artificial. Porém, já começou novamente. Hoje nós estamos num boom tecnológico, né? Temos que agradecer aí. Ai, Júlia, agora sou eu duplamente. Adorei. Adorei. Eu acho que eu estou vendo dobrado. Estou dobrado. Olha, professor em dose dupla, ninguém merece, gente. Ninguém. Por você a gente gosta. Carla em dose dupla. Esperar vocês copiarem. Aí a Pro já começa a 4, certo? Pessoal, lembra quando nós estudamos, eu acho que 7º ano, não, acredito que vai ser o 8º ano. Existem umas plantinhas, eu olhei para vocês aí, lembrei dessa plantinha, desse vegetal. Existem alguns vegetais que eles nascem assim em condições inóspitas, aquelas condições onde não tem água, onde as raízes devem crescer assim, devem ser bem profundas para retirar água dos lençóis freáticos, nasce no meio de rochas, onde não tem estrutura, não tem fator abiótico disponível. Eu estou olhando assim para nós, só nós ali no finalzinho, na reta final, somos todos pioneiros, né? Aqueles que nós estamos ali resistindo até o final. Oi, Sofia. Crescem no meio do nada,
esses dias, na verdade faz algum tempinho, tipo, sabe, a gente tem uma jardineira com plantinhas artificiais, ele não tem terra, sabe? Tipo, tinha bem pouca terra, mas quase tudo era pedra. É. Aí, do nada, a gente vê uma mudinha, a gente falou, ué, como é que cresceu ali? Aí, de repente, vira uma samambaia enorme. Nossa, mas sem terra? Tipo, tinha terra, mas muito pouca terra. A maioria das coisas era pedra, assim, que eram Então, plantinhas de decoração. Aí, do nada, então. nasceu uma samambaia no meio. Aquela assim, e no deserto, né? Que aquelas mudanças climáticas absurdas, nós temos muito essa vegetação que é chamada de vegetação pioneira, que é a primeira que surge em condições absurdas e depois vão surgindo as outras, né? Quando estabiliza o ecossistema. Nós somos todos pioneiros, estamos Eu lembro resistindo. que quando eu fui olhar uma vez a samambaia e eu vi que por baixo de uma das folhas dela, umas sementinhas marronzinhas. Ela estava na época de reprodução. Aí eu lembrei que você tinha falado sobre as pteridófitas que ficavam com essas Isso sementes. mesmo, os soros, né? Isso mesmo, tá vendo? Que legal, hein? Lembrar da aula é muito bom. Eu gosto tanto quando às vezes algum aluno vai viajar, né? Aconteceu esses dias com uma menininha do 6º ano. Aí chega algum WhatsApp final de semana, eu vou ver. Pro, eu estava aqui viajando, eu encontrei a curva de nível, e tira a foto, lembrei de você. Ou então, Pro, eu tirei a foto do céu, isso é um planeta ou é uma estrela? Aí eu falo, poxa vida, está em outros lugares, mas está lembrando da aula, isso é muito bom, eu gosto. Esses dias uma menina do 6º ano me mandou uma foto que caiu um anfíbio dentro da piscina. Ela queria saber se era uma rã, se era uma perereca ou se era um sapo, do 7º ano. Aí eu peguei e mostrei, olha, ela tem as membranas, então é uma perereca, salva, senão ela vai morrer. Então, eu acho muito interessante quando vocês, de alguma forma, assistem ou está presente em algum lugar e lembra das aulas de ciências. Isso é muito bom. É bem gratificante. Olha lá, eu posso apagar essa daqui? Sim. Então, a Pro vai apagar essa para poder descer aqui. Então, vamos para a próxima. Ô, Júlia, leia, por favor. Você pode liberar o áudio ou não? Posso? Então, por favor, a Uma 4. das áreas relacionadas à inteligência artificial é denominada aprendizado de máquina. Todas as vezes que realizamos uma busca online, estamos utilizando essa tecnologia, visto que a IA associada ao buscador consegue relacionar o texto digitado pelo usuário às informações espalhadas pela internet. Já o processamento de linguagem natural é um dos campos da IA responsáveis por converter linguagem humana em informações passíveis de processamento por computadores, como o funcionamento de aplicativos por comando de voz. Pensando em ambas as áreas descritas, responda as questões. Descreva como funciona a IA nesses exemplos. Então, vamos lá. Ô, Júlia, por acaso você fez a A? Eu fiz, mas eu não sei se está certo. Não tem problema, pode ler. Eu coloquei. Um usuário da internet, ao fazer uso de comandos de voz, para fazer uma busca online, está utilizando o processamento da linguagem. No texto, buscando em um site, as informações espalhadas pela internet está sendo utilizado o aprendizado da máquina. Isso mesmo. Então, o que acontece, pessoal? Vocês já devem ter percebido isso. Eu quero viajar e eu começo a pesquisar uma chácara. Aí eu coloco lá no Google, chácara disponível no interior. Aí, na hora, eu consigo puxar todas essas informações. Quando eu começo a navegar no Facebook, em qualquer rede social, toda hora aparece o que para mim? O que aparece nas informações sem eu pesquisar? Chácara, chácara, Anúncio. chácara. Isso. Por quê? Por causa do aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina, vamos colocar aí, tá certinho, viu, Júlia? Pensando em ambas as áreas, descreva como funciona a IA nesses exemplos. Então, vamos colocar aqui, ó, aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Tudo que é pesquisado fica
vamos colocar gravado através da inteligência artificial e, então, tudo que é pesquisado fica gravado e todas as vezes que navegamos nas redes sociais, essa informação volta a aparecer, certo? Então, essa é do aprendizado de máquina. Essa é do aprendizado de máquina. Todas as vezes, tudo que é pesquisado fica gravado, né? E através da inteligência artificial, todas as vezes que nós navegamos em qualquer rede social, essa informação volta a aparecer, certo? Esse é o aprendizado. Agora nós vamos para a linguagem natural, processamento de linguagem natural. Que fofinho, Júlia! Estou esperando vocês copiarem. Ah, vocês duas já fizeram. Mais alguém? Precisa esperar ou eu posso passar para a próxima? Pessoal, se manifestem, tudo bem? O restante está quietinho. Então, a prova vai apagar, tudo bem? Agora, nós vamos para o processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural. Quando utilizamos algum eletrônico que conseguimos desbloqueá-lo com a voz, com a íris, é utilizado a PLN, certo? Então, quando nós utilizamos algum eletrônico, que nós desbloqueamos com a voz, desbloqueamos com a íris, né? É utilizado o processamento de linguagem natural, certo? Cada vez mais utilizado no nosso dia a dia. Vamos lá. Quem quer responder a B? Tentar responder, não tem problema errar. Quem gostaria de responder a B? Ler e responder. Pessoal, onde nós poderíamos ver a inteligência artificial? Onde? Propõe alguns usos, em quais áreas? Todas as áreas nós precisamos, né? Em quais áreas? Olha lá. Na medicina. Pode falar, Júlia. Não, eu ia falar que a gente podia usar a inteligência artificial para, tipo, desenvolver curas para doenças que a gente ainda não sabe. Isso mesmo, medicina, para o estudo de doenças, exames mais complexos, né? Já existem vários exames bem complexos utilizando a inteligência artificial. Vocês sabem, teve um exame, a gente ouve falar muito de exames normais, por exemplo, ultrassom, né? Endoscopia, e vocês sabem que a minha cunhada foi fazer um exame para ver se ela tem, o médico acredita que ela tem uma falhazinha, mas é bem mínima, no coração, que é um sopro que está fazendo ela desmaiar em qualquer momento. Então, minha cunhada, ela está tendo um problema assim, ela está trabalhando, em qualquer momento, de repente, ela tem uma crise de ausência, ela desliga por alguns segundos. Ela fez vários exames, já fez exames até psiquiátricos, está tudo bem. Aí ela fez um exame muito interessante. Ela fez esse exame assim, ela é amarrada numa maca e ela toma um remédio radioativo, ela toma um comprimidinho radioativo. E a moça fica monitorando ali no computador o movimento desse comprimidinho, dessa pílulazinha. Para mim é um chip, né? E ela toma. Quando essa maca, ela está deitada, essa maca vai levantando e fazendo esse movimento aqui, ó. Porque diz que quando ela faz esse movimento, se ela tiver essa falhazinha no coração, ela não consegue aguentar, ela desmaia.
Então, ela contou que quando ela começou a levantar assim a maca, que a maca fez o primeiro movimento, ela percebeu que ia passar mal. Ela sente um mal-estar. Aí diz que quando ela foi tentar avisar, o pessoal já estava ali para segurá-la, para ajudá-la. Então, quer dizer, olha a evolução. Eles perceberam a mudança no coração, na sístole e na diástole, nesse batimento cardíaco, antes dela avisar. E ela desmaiou realmente. Então, descobriu que ela tem um probleminha ali na sístole e na diástole, nos movimentos cardíacos. E ela nem precisou falar. Porque na hora lá dos sinais no computador, eles já estavam ali prontos para retirá-la da maca. Então, hoje a medicina já está bem avançada, bem complexa, né? Então, para estudos de doenças, exames mais complexos, lógico que nós precisamos de curas mais efetivas para o câncer, para essa metástase que infelizmente ainda leva muita gente, para doenças autoimunes, que ainda não tem, então ainda tem muito para evoluir, né? Então, para o estudo de doenças, exames mais complexos, nós podemos pensar em outras áreas também. Que outra área, Sofia, você colocou alguma? Que outra área poderia desenvolver aí? Olha, essa e é uma boa pergunta. A gente pode falar, diz que é um campo em ascensão, né? Que vai crescer muito, é a biotecnologia, né? Estudo. O que é a biotecnologia? O estudo de tecnologias envolvendo a qualidade de vida. Muita gente investe ainda no retardo do envelhecimento. Eu adoraria isso, gente. Retardo para não envelhecer, estímulo de colágeno, na verdade, não através de cremes, é de dentro para fora. Tomar medicamentos ou usar medicamentos que façam com que o nosso corpo continue produzindo colágeno, as células não entrem em apoptose, não morra, e a gente continue jovem, né? Evitando o envelhecimento dos órgãos internos e externos. Então, estudo, vamos ver como eu coloco, estudo para aumentar a qualidade de vida e evitar o envelhecimento dos órgãos internos e externos, e etc. Certo? Então, a medicina tem muito ainda o que avançar, né, gente? Muito, muito, muito. Aqui são alguns exemplos, só para vocês terem uma base. Alguém quer fazer alguma colocação? Mais algum exemplo? Tá, então agora nós terminamos as correções, correto? Todas as correções de todos os exercícios. E a partir de agora eu vou voltando em alguns exercícios que nós pulamos. Vocês vão fazendo e a gente vai corrigindo. Tudo bem, pessoal? Pelo menos nós conseguimos eliminar tudo. Eu posso tirar aqui, tem alguém copiando? Só me avisar no chat ou liberar o áudio. O chat está tão quietinho hoje, né, gente? Ninguém falando. Tá, então vou apagar. Antes de nós começarmos essa correção, eu separei os últimos 3 vídeos de fechamento do grupo para vocês verem. São curtinhos. Ó o Pedro, torce para que time, Pro? Eu torço para o Palmeiras. Palmeiras, Pedro. Palmeiras. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou liberar estes vídeos curtinhos para nós encerrarmos esses vídeos do grupo e nós já começamos esses exercícios, certo? Só um minutinho. Tem que acionar o áudio aqui. Das aves. Neste tópico, nós aprenderemos sobre o mecanismo de voo das aves. Como as asas ajudam no voo das aves. Voo planado, voo batido e voo em movimento ascendente. Nós podemos ver os pássaros voando no céu.
Eles voam com a ajuda das asas. Primeiramente, analisaremos as asas dos pássaros. A superfície superior é curvada para fora, por isso ela é convexa. A superfície inferior é ligeiramente curvada para dentro. Dessa forma, torna-se côncava. A borda frontal é a parte mais larga e vai se afilando na borda posterior. Quando a asa move-se para frente, a corrente de ar é mais rápida sobre a superfície superior e mais lenta na superfície inferior. A corrente de ar é descrita pelas linhas aerodinâmicas. Linhas aerodinâmicas concentradas sobre as asas indicam alta velocidade e baixa pressão. E linhas aerodinâmicas esparsas abaixo das asas indicam baixa velocidade e alta pressão. Devido a esta diferença de pressão, uma força de sustentação atua sobre a asa. Assim, o formato da asa facilita o voo da ave. Vamos entender o papel dos ossos e dos músculos durante o voo das aves. O sistema esquelético de uma ave apresenta ossos nas asas. Um dos ossos é o húmero, que é conectado ao osso caracoide. A outra extremidade do osso caracoide é conectada ao externo. O externo possui quilha profunda, projetada para baixo. Isto proporciona uma ampla superfície para a adesão dos músculos potentes de voo. Os músculos de voo ficam presos ao externo, em uma extremidade, e ao húmero, na outra. Há dois tipos de músculos de voo: peitoral menor e peitoral maior. A contração do músculo peitoral menor levanta a asa. Isto é chamado movimento ascendente. A contração do músculo peitoral maior abaixa a asa. Isto é chamado movimento descendente. A contração alternada desses músculos resulta no batimento das asas. E este batimento das asas é chamado voo batido. Em outro tipo de voo, a ave plana na corrente de vento. Durante o movimento de planar, as asas são distendidas lateralmente ao corpo e não batem. Isto é chamado planar. Uma ave planadora frequentemente usa correntes ascendentes de ar quente, chamadas térmicas. Ao voar em um padrão circular espiral, dentro dessas correntes, as aves são capazes de atingir altitude. O uso dessas correntes de ar para economizar energia durante o voo é conhecido como ascendente. O voo da ave pode ser dividido em duas partes: voo batido e voo planado. No voo batido, a ave bate as asas continuamente para cima e para baixo. Enquanto durante o voo planado, as aves voam através da corrente de ar e não batem as asas. Pessoal, então essa daí, nós já tínhamos visto dessa parte do osso externo com quilha, né? Que eu até comentei com vocês que as aves corredoras, elas não possuem essa capacidade de erguer a asa até esse movimento, né? O osso externo dessas aves, ratitas, elas são travadas, elas não possuem essa quilha que permite este movimento tão amplo. Eu achei interessante mostrar, como eu comentei com vocês, que as aves, elas voam geralmente em bandos. Por quê? Para economizar energia. Porque geralmente quando elas voam em bandos, elas vão migrar. Elas voam até para outros continentes, porque elas são endotérmicas, né? Então elas precisam
desse voo, elas precisam sair dessa temperatura que elas não iriam resistir. Então, elas migram. E quando elas migram em V, aquele V invertido, né? Onde uma faz o voo batido e as outras vão planando. Depois, essa aqui gastou bastante energia, ela vai para o final, como se fosse o final da fila, e a próxima faz o voo batido e as outras vão planando. Olha que interessante. Sofia, você quer falar? Antes de ir para o próximo vídeo, eu queria perguntar uma coisa. As aves, você falou as terrestres, elas não conseguem levantar e fazer movimento tanto quanto as aves que realmente voam. Mas, por exemplo, a ema, ela bate as asas, ela não chega a voar o suficiente para conseguir voar, mas ela bate as asas, a galinha também, tudo mais. Por que o pinguim não consegue nem mexer a asa dele direito? Fica tão colada ao corpo e ele não consegue mal levantar. Então, Sofia, ele levanta um pouco, sim. É que assim, ó, por exemplo, tanto a ema, o avestruz, a galinha, eles usam as asas apenas para a estabilidade da corrida. Pode reparar que quando o avestruz, porque o avestruz corre muito, né? Quando o avestruz vai correr, ele levanta um pouquinho, ele estabiliza o equilíbrio como se ele estivesse aumentando a lateralidade, o equilíbrio dos dois lados do corpo. Então, ele abre a asa e ele corre. A galinha, se você correr atrás da galinha, ela está correndo, mas ela abre as asas. Ela abre a asa para estabilizar. O pinguim também. Só que o pinguim, ele não abre para estabilizar no solo. Ele abre para estabilizar na água. Eu vou ver se eu acho para vocês. Amanhã eu vou até anotar aqui. Ver se eu acho o voo do pinguim. Você vai ver que quando ele está voando, que é considerado um voo na água, ele abre sim um pouco as suas asas. Só que ela não movimenta como a asa da ema, da galinha, mas ele estabiliza também. Né? E o que é interessante é que o pinguim não é considerado uma ave que não voa. Eles falam que é considerado voo porque ele voa, ele plana na água. Então é o voo do pinguim. E ele levanta assim as suas asas, que são mais compactas. Mas ele levanta, Sofia. Eu vou ver se eu encontro um vídeo do voo do pinguim, para vocês verem. Oi, Júlia. Eu queria tirar uma dúvida. Lembra que você disse que os pássaros, eles gostam de migrar em bando? Sim. Mas qual vai fazer a diferença eles voarem em bando? Porque um ajuda o outro. Porque assim, ó, vocês viram agora no vídeo que a ave ela vai quebrando a corrente de ar. Se você perceber, por exemplo, você vai fazer uma corrida, vamos ver que você vai correr. Se você correr contra o vento, você sente mais canseira do que se você correr a favor do vento. A mesma coisa as aves, se elas estão migrando e elas estão numa corrente de ar oposta, elas sentem mais canseira. Então, elas precisam economizar energia, elas precisam de ajuda nesse gasto energético. Quando elas correm assim, ó, elas correm nesse formato de V, quem está gastando maior energia é a primeira ave, as outras vão planando. Ela vai quebrando a corrente de ar e as outras vão descansando. Então, é uma relação harmônica entre eles. A primeira vai quebrando essa corrente de ar e as outras vão descansando. A partir do momento que essa primeira cansa, ela vai para o final lá do V e a outra assume. A outra vai batendo as asas, planando um pouquinho, batendo as asas e as outras vão descansando. Para elas conseguirem voar. É como se uma ajudasse a outra nesse gasto de energia. Entendeu, Júlia? Entendi. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o processo de polinização, que a Pro não tinha mostrado ainda. Só um minutinho. Polinização. Normalmente, podemos observar durante a visita a um jardim que várias abelhas, borboletas e etc. se movimentam de flor em flor. Às vezes, algumas substâncias amarelas são encontradas grudadas em suas pernas, o que nada mais é do que grãos de pólen.
grãos de pólen são produzidos nos lóbulos da antera dos estames das flores. O processo de carregar os grãos de pólen de uma flor para o estigma do carpelo da mesma ou de outra flor é conhecido como polinização. Existem dois tipos principais de polinização. 1. Autopolinização. Quando os grãos de pólen de uma flor são carregados para o estigma da mesma flor ou para outra flor da mesma planta, o fenômeno é chamado de autopolinização. Polinização cruzada. Quando os grãos de pólen de uma flor são carregadas para o estigma da flor de outra planta, o fenômeno é chamado de polinização cruzada. Na polinização cruzada, em particular, há a necessidade de agentes polinizantes, tais como vento, água, insetos, pássaros, morcegos, etc. Pessoal, aqui não houve assim o detalhamento dos tipos de polinização. Vocês querem tirar alguma dúvida? O que eu achei interessante neste vídeo é que vocês conseguiram ver o deslocamento dos grãos de pólen. E quando eu falei com vocês da polinização, das flores, eu mostrei a abelha com os grãos de pólen lotados assim nas perninhas. Vocês lembram? Os grãos de pólen grudados assim nas perninhas da abelha. Então, isso é muito comum, né? Porque geralmente os insetos são os maiores polinizadores. Primeiro porque o grupo dos artrópodes é muito maior que o grupo dos vertebrados, certo? Então, eles com certeza colaboram mais com a polinização. E os morcegos, os pássaros, que comem tanto as frutas quanto sugam os grãos de pólen, colaboram também com a polinização. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer uma pergunta sobre isso? Sobre essa parte? Não. Não? Ótimo. Então, lógico que são assuntos distintos, mas são os últimos, e este do cérebro eu achei muito legal, que é para fechar a parte do sistema nervoso dos vertebrados, certo? Cérebro, centro de controle. Vamos explorar o cérebro humano, o órgão vital do sistema nervoso. O corpo humano é formado por vários sistemas que funcionam de maneira integrada. O esqueleto ajuda a proteger o delicado e leve sistema nervoso. A longa coluna vertebral protege a delicada medula espinhal, enquanto o crânio ou caixa craniana oferece proteção ao cérebro. Se observarmos o crânio a partir de um corte, veremos que, para sua maior proteção, o cérebro está envolto em um fluido e em uma membrana. O cérebro, o centro de controle do nosso corpo, é constituído de 3 partes: o cérebro, que dá nome ao todo, o cerebelo e o tronco cerebral. O cérebro propriamente dito constitui a maior parte do cérebro. Ele tem 2 lobos e é responsável pela interpretação de toda a informação. Ele controla nosso movimento, nossa fala e é, ainda, a sede da nossa memória. Atrás do cérebro fica o cerebelo, que é muito menor do que o cérebro, sendo também conhecido como pequeno cérebro. O cerebelo é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo. Ele age na coordenação dos movimentos musculares. Na base do cérebro está o tronco cerebral.
A parte mais baixa do tronco cerebral é chamada de bulbo. Ela ajuda a controlar a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e a respiração. O bulbo conecta o cérebro à medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal, juntos e de forma eficiente, controlam e coordenam as funções do corpo humano. Nossa, professora, que estranho. Uma palavra de 3 letras ter 2 acentos. Agora que apareceu ali. Uma palavra de 2 acentos. Qual a palavra? Imã. Imã? Qual, Pedro? Não vi. É imã. Imã tem 2 acentos, é verdade. Gente, o cérebro, ele é assim, ele é magnífico. Eu posso dizer que quando eu fiz a minha aula de dissecação, porque na faculdade a gente disseca todos os órgãos, o cérebro foi o mais importante para mim. Por quê? Porque o cérebro, ele é tão, vamos dizer, é um órgão vital, ele armazena tantas informações, eu peguei o cérebro assim na mão, eu tive a curiosidade de enfiar a unha assim, em um dos lobos e ver do que era feito, porque eu tinha muita curiosidade. E ele parece, sabe o que ele parece, a estrutura dele? Ele parece fígado de galinha. Sabe, ele não desmancha aquele fígado de galinha, ele é pastoso. Ele é pastoso, ele desmancha. Então, o cérebro ele é feito assim de uma estrutura pastosa. E essa estrutura pastosa ela é chamada de massa cinzenta, né? Vocês já devem ter ouvido aquele termo assim, ó. Ah, vamos gastar massa cinzenta. Pensem aí, vamos gastar massa cinzenta. Por quê? Porque essa massa cinzenta é o quê? O corpo celular dos neurônios. É a formação dos neurônios para permitir a transmissão de informações. Nesse momento, quem está prestando atenção na aula, por exemplo, os neurônios estão se ligando, estão transmitindo as informações. E aí hoje você fala assim, ah, eu não prestei muita atenção na aula. De repente você está assistindo um documentário e nesse documentário você fala assim, nossa, eu já ouvi falar nisso. Ah, foi a professora que falou das sinapses. É verdade, ela até deu um exemplo. Então as informações do nosso cérebro, elas são armazenadas mesmo quando a gente parece que não está dando muita importância a isso. Aí você fala assim, nossa, mas parece que eu já vi isso? Nossa, parece que eu já ouvi essa informação. Por quê? Porque você está prestando atenção. Nesse momento, os seus neurônios estão fazendo essas ligações sinápticas e você está armazenando essas informações de alguma forma, certo? Então, o nosso cérebro, ele é muito importante. Você fala assim, ah, Pro, mas também equilíbrio. Fala, é normal porque você tem tudo perfeitinho. E quando você não tem, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente aí, que fica muito tempo de cama, na UTI, quando ele sai, pessoal, ele tem que aprender a andar novamente. Muitas vezes ele tem que aprender a falar novamente. Ele perde essas informações, porque ele ficou muito tempo sem executar a ação. Então, a pessoa, às vezes, ela tem que, de novo, aprender a andar com fisioterapia, fazer de novo um movimento de pegar. Se você for na AACD, que tem a parte lá tem uma divisão de acidentes pós-traumáticos, você vai ver a pessoa treinar a fazer isso aqui, ó. Agarrar, pegar um objeto. Nossa, Pro, é tão simples, é simples para nós. Mas para uma pessoa, não. Oi, Júlia. Você já assistiu Doutor Estranho? Não. Doutor Estranho, não. Ele sofre um acidente de carro e aí as mãos dele vão parar dentro daquele painel do carro, sabe? E aí tem que, tipo, aprender a mexer a mão tudo de novo, sabe? E aí, tipo, ele tem que ele pega um negócio que puxa assim a mão dele pra ficar assim, e tem que ficar puxando assim a mão pra conseguir abrir, ele não consegue. Tá vendo? Ah, eu vou ver isso aí, Júlia, Doutor Estranho. Eu gosto de filme assim. Vocês perceberam? Ah, é verdade. O nome não é estranho, mas acredita que eu nunca assisti esse? Eu vou assistir, Sofia. Vou assistir.
Então são detalhes. E vocês sabiam que nós temos que estimular o nosso cérebro? Oi, Dani, tá desanimadinha aí? Nós temos que estimular o nosso cérebro, pessoal, até mesmo para o equilíbrio, para a dança, para fazer uma palavra cruzada, para caça-palavras. Nós devemos estimular o nosso cérebro sempre, aprendendo sempre. Ah, entendi, Dani, está sem microfone. Tá bom, não tem problema. Então é isso, nós temos que estimular até mesmo o equilíbrio, para que o nosso cérebro realize bastante sinapses. É triste? Ai, Dani, é ruim não poder falar, né, Dani? Mas não tem problema. Quiser falar alguma coisa, você coloca no chat. Então isso faz parte, o nosso cérebro ele é muito, vamos dizer assim, um universo a ser desvendado. Certo? Pessoal, última tarefa do ano. Última tarefa do ano. Aí nós vamos corrigir amanhã e fim. Para conferir, Pro? Página 121, para conferir. O último. Aí eu mandei só um, né? Porque eu acho que a Paola escreveu. A Dani escreveu. Aqui, agora foi para todo mundo. Para conferir, anotem aí. Então, pessoal, vocês sabem que quando vocês já devem ter percebido isso, quando vocês vão praticar um esporte, fazer alguma coisa, o professor estimula a fazer um alongamento com equilíbrio, estimula a segurar uma perna e a outra equilibrar com a mão, com o braço. Por quê? Porque é importante estimular o equilíbrio, estimular o cérebro. É importante fazer estes movimentos aí. E estes jogos que vocês têm que estimular a concentração também é importante, pessoal. É muito importante, o cérebro não deve parar. Já percebeu uma pessoa que resolve não fazer mais nada? Resolve não treinar mais nada, resolve não buscar, não ler, não assistir. Essa pessoa ela acaba fazendo com que o seu cérebro pare de agir, a trabalhar em algumas áreas. E isso não é bom. A gente tem que sempre buscar o aprendizado, seja em qualquer área, seja o que você gosta de fazer, porque isso é importante. Certo? Tudo bem? Bom, anotaram a tarefa? Sim? Ô, Pedro, você está muito quietinho hoje, viu, Pedro? Nem falou, nem participou comigo. A Dani sim, porque a Dani só pode ir no chat. Oi, Pedro. Tá muito quietinho. Sei lá. Sei lá, cansado, é? Bom, gente, encerramos a nossa aula. Amanhã é a nossa última aula do ano. E aí nós vamos terminar. Eu preparei para vocês aqui a terminar aqueles exercícios e nós vamos fazendo, tirando algumas dúvidas, alguns assuntos pertinentes às ciências. Aí a gente pode até bater um papo em relação a alguns assuntos que vocês têm curiosidades, podemos falar de tecnologia, de cérebro, do que vocês acharem mais interessante. Amanhã a gente pode... esquece de passar para mim, tá bom? Por favor. Ah, é mesmo, já vou fazer. Então a gente pode fazer esse bate-papo sobre algum tema transversal. Tá bom, gente? Aí nós podemos conversar, tá bom? Beijos, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, Marisa. Ô, Carla, Tchau.